Baiana FM. Bahia pra frente! 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 Aqui não tem brincadeira, é a voz do povo, não fique de bobeira. Chegou a vez da nossa gente, pense diferente, Bahia pra frente. Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente. A notícia é quente, jornalismo de primeira, Bahia pra frente. Ligado nas 4 estações, o programa está no ar. Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente. Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente, Bahia pra frente. Bahia pra frente, positividade pra quem está à procura de notícia boa, com César Marques. César Marques. Muito boa noite! A partir de agora você está aqui na Baiana FM 89,3. Eu sou César Marques e nós estamos ligados em você. Você não para de ouvir. Nós somos o Bahia pra frente e a partir de agora é só notícia boa, positividade, alto astral, hein? Rapaz, você não sabe como é difícil depois da Voz do Brasil levantar essa audiência. Então, não me abandone, não me deixe sozinho aqui com os bandidos. E olha aqui no Brasil, meu amigo, o que mais tem hoje em dia é bandido, viu? Mas falar de pessoa de bem, vamos falar com ele, meu caro Edilton Luiz. Muito boa noite! Boa noite, César Marques. Boa noite, ouvintes ligados no Bahia pra frente. Estamos juntos mais uma vez. Rapaz, a gente tá junto e a gente tá misturado de 365 maneiras diferentes. Verdade, hoje não teve o futebol, segue o Bahia pra frente. Pois é, rapaz, ó, eu sei que você é um cara que é roqueiro, eu sei que você gosta de coisa boa. Vamos começar o programa de hoje ouvindo uma retrô? Vamos. Quero ver se você sabe quem é. Qual é a música? Qual é a banda? Uma nota. Uma nota? Vamos nessa. Quando você acordar e for à escola pensando em poder raciocinar, é melhor você não se iludir, só não vão me deixar pensar. Completou sua maioridade, pensando em poder se libertar, mas você é o escravo do patrão, você tem apenas que aceitar. Você não pode se calar, você não pode se calar, você não pode se calar. Você não pode se calar. E o dinheiro começa a entrar, mas na verdade o futuro vai dizer: você pensa que uma esposa e um filho vão fazer você parar de beber. Você pensa que já é tarde, já é hora para de parar. Pensa que tudo acabou, que resolve se suicidar. Você não pode se calar. Você não pode. Rapaz, é 14º andar. Tirei do fundo do baú lá da década de 80. Você lembra disso, meu cara Edilton Luiz? Lembro sim, lembro. Da cena rock baiana. Rapaz, mandar um abraço, é isso que eu ia falar pra toda essa galera que faz a cena rock and roll baiana e dizendo pra você, ó, que você não pode se calar, hein? Pensando em poder raciocinar, é melhor você não se iludir, mas não vão me deixar pensar. Completou sua maioridade, pensando em poder se libertar, mas você é o escravo do patrão, você tem apenas que aceitar. Você não pode se calar. Você não pode se calar. Você não pode se calar. Você não pode se calar.
É isso aí, a galera do 14º andar, mandar um abraço aí pra toda essa galera, meu irmão, que fazia e que, pô, deixou a galera aí na década de 80. Aproveitar e mandar um abraço para também o pessoal que fazia a cena rock and roll daquela época, para o pessoal do Utopia. Lembra do Utopia? Úteros em Fúria, Doutor Cascadura, Lefer, um abraço para você. Rapaz, tanta gente boa. Pete que saiu também dessa cena rock and roll. Já vi, meu cara Edilton Luiz. E vamos nessa, porque, ó, rapaz, a gente está vivendo um momento no Brasil que a gente precisa ter muita, mas muita tranquilidade. A gente precisa ter muita paciência, porque não tá fácil para ninguém, viu? O Tribunal Regional Federal derrubou a decisão do juiz, né, que concedeu uma liminar e revalida o reajuste de combustíveis. Foi derrubada nessa quarta-feira a decisão judicial que havia suspendido o aumento no preço dos combustíveis pelo desembargador Hilton Queiroz, presidente do Tribunal Regional Federal da Primeira Região. A partir disso, volta a ser validada, ou melhor, volta a ser válida a determinação do presidente Michel Temer, que aumentou a alíquota do PIS/COFINS sobre a gasolina, o diesel e o etanol. Irmão, deixa eu falar um negócio para você. Esse governo golpista, a qual nós somos submetidos contra a nossa própria vontade, ele não está pensando em você. Ele está pouco se lixando para você. O presidente Michel Temer, golpista, pombo sujo, ele tem 94% de desaprovação. Tem esse termo, desaprovação? Quando a população desaprova um governo, quando a pessoa rejeita um elemento, e ele está pouco ligando. Ele chegou na televisão e disse: o povo brasileiro vai entender. Você entendeu? Eu não entendi. Um advogado do interior de São Paulo entrou com uma liminar na justiça, e essa liminar foi derrubada hoje, né, pelo TRF, e nós vamos ter que tomar na tarraqueta, como diz o mestre Mário de Melo Kertz. Vamos tomar na tarraqueta, irmão. O presidente da Câmara dos Deputados, o senhor Rodrigo Maia, o ministro da Fazenda, o senhor Henrique Meirelles, o chefe da Casa Civil, acho que é Eliseu Padilha, se eu não me engano, eles gastaram nos primeiros 3 meses do governo, 15 milhões de reais em combustível utilizado em jatinho particular para se deslocar de Brasília para as suas residências. Isso sem falar com os penduricalhos, com toda a mordomia que nós, brasileiros e brasileiras, bancamos para esses senhores e senhoras que estão hoje em Brasília, ocupando um cargo de deputado, senador, ministro, chefe, seja o que for, meu irmão. Eu ia falar um nome feio aqui, mas deixa pra lá. A gente não aguenta mais. O povo brasileiro não aguenta mais falar de política. O povo brasileiro não aguenta mais falar de Lava Jato. O povo brasileiro, meu amigo, não está aguentando mais. E eu pergunto para você, meu caro cidadão, em quem que você vai votar nas próximas eleições? Você vai votar no neto? No sobrinho? No pai? Na mãe? Quem que você vai votar? Vai ser o mesmo do mesmo? E a gente vai ficar reclamando como gado? Pois é, rapaz. Vamos tentar falar com o Jolivaldo Freitas, que é um jornalista que eu gosto muito e que tem uma visão bacana sobre tudo isso que está acontecendo no Brasil agora. Inclusive ele escreveu um artigo no Bahia Press. Você pode ir no www.bahiapress.com.br e você vai encontrar lá uma crônica muito bem escrita do Jolivaldo Freitas. Então, eu queria dizer para você o seguinte, meu caro ouvinte, que está ouvindo a gente agora aqui na Baiana FM, o pau tá comendo, velho. Esses caras não estão nem preocupados com você. O prefeito
Eu recebi aqui uma mensagem agora, rapaz, sobre o prefeito de Candeias. A Polícia Federal iniciou, né, na tarde de hoje uma operação para investigar Dr. Pitágoras, prefeito eleito aí de Candeias nas últimas eleições, né? Com busca e apreensão, o irmão dele envolvido, agência envolvida, valores pagos não contabilizados. Ficou tão notório essa expressão, né? Não contabilizados. Então a Polícia Federal cumpriu na manhã dessa quarta-feira um mandato de busca e apreensão na agência de publicidade Atenas. Nunca ouvi falar dessa agência, velho. É responsável pela campanha do prefeito Dr. Pitágoras em 2016. O objetivo foi apurar se os serviços da empresa foram pagos com caixa 2 de campanha. Autora do processo, a coligação É Hora de Defender Candeias apontou que os serviços publicitários não foram contabilizados na prestação de contas da campanha de Pitágoras. Dr. Pitágoras, bicho, que é um cara novo, de fora da política, que seria um candidato que traria um fôlego para esse município que a gente gosta tanto, e de tantos ouvintes que nos alegram aqui todas as noites, né? Meu cara Dilton Luiz, como é que tá a população de Candeias aí, depois que recebeu essa notícia aí do Dr. Pitágoras? César, por enquanto, muito cedo, né, para saber a repercussão dessa notícia. Ainda estamos checando todas essas informações. O Dr. Pitágoras, ele é considerado uma renovação aí na política do município? Sim, porque é a primeira vez, né, como prefeito, foi vereador no mandato passado e agora conseguiu almejar aí o executivo. Quer dizer, seria um cara novo para o município, seria, né? Um novo pensamento. É o novo, né? Seria o novo na política. É o mesmo do mesmo, né, velho? A gente vê os mesmos modos operandi, os mesmos hábitos. Sinceramente, meu cara Edilton Luiz, você acredita ainda na política? Rapaz, está tão difícil depois dos últimos acontecimentos. Cada dia estamos nos decepcionando. Cada vez pior, né? Deixa eu perguntar para um cara que entende muito disso, de política. Meu caro amigo Jolivaldo Freitas, você está na linha? Com certeza. Jolie, o que é que está acontecendo com o Brasil, Jolie? Ou o Brasil sempre foi assim e a gente não sabia? Rapaz, todo mundo sabe. Outro dia eu escrevi no artigo e Nelson Rodrigues, ele numa entrevista das Páginas Amarelas da revista Veja, isso logo quando a Veja foi lançada, se eu não me engano, já na primeira página amarela, e ele diz lá certinho que o Brasil foi feito para não dar certo. A gente aqui fica insistindo. Então o Brasil é isso, mas não acho que é só o Brasil não, viu, César? Nós ficamos nessa, como diria o próprio Nelson Rodrigues, sendo vira-lata, mas tá tudo ruim em todo quanto é lugar. Complexo de vira-lata, né? A Itália serve de exemplo para todos nós, quando hoje ela tem uma legislação que praticamente beneficia os políticos corruptos. Porque nas operações das mãos limpas, quando elas foram realizadas há algumas décadas passadas na Itália, e que terminou prendendo centenas de políticos, os novos que entraram e aqueles que ficaram, eles se completaram e refizeram toda a legislação, fizeram tudo novamente, beneficiando aqueles que estavam presos, inclusive. Então hoje o que está sendo feito no Brasil é uma tentativa de fazer a reforma política, e essa reforma política só servir para beneficiar aqueles que estão presos através do Lava Jato, aqueles que estão fazendo parte das acusações de Lava Jato, aqueles que estão fazendo parte do mensalão, do mensalão de Minas. Então, o que se tenta fazer é uma reforma para beneficiar quem não merece ser beneficiado, e não para beneficiar o Brasil em si. Então, o Nelson Rodrigues está dizendo, o Brasil perfeito não dá certo, mas a gente vai assistindo, né? Em algum momento isso vai
Mas também nos Estados Unidos, que a lei é bem ferrenha, também a gente encontra muita corrupção. Todo mundo sabe que Nova York é um estado altamente corrupto. E lá não é fácil você ser corrompido, porque os mecanismos de investigação, de acompanhamento, são moderníssimos. Bota assim 10 vezes mais agentes e funcionários à disposição da Justiça e da Procuradoria, e por aí vai. Você vê agora deixa eu te perguntar uma coisa. Pegou Cunha com lista de loteamento de cargo no PIB-DB, né? Deixa eu te perguntar uma coisa. Essa semana você escreveu um artigo. Ele está tentando ainda convencer deputados indecisos, isso por telefone, né? Para tentar barrar a denúncia. Eu não lembro se foi hoje que falou em algum lugar, dizendo que dificilmente o Temer vai perder. Dificilmente o Temer será afastado. Então, esse é o Brasil. Mas fazer o quê? Meu Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Essa semana você escreveu para o Bahia Press um artigo que é muito interessante. Eu queria que você comentasse sobre ele também. Rapaz, o artigo que eu escrevi falando dos doidos, dos malucos, das malucas, pois que chegaram na Nicarágua e para uma reunião sobre política na América Latina, e eles assinaram um documento dando apoio a Nicolás Maduro, que é o presidente da Venezuela. Quer dizer, foi PCdoB, PT e outros de esquerda que foram lá, e que o que me surpreendeu foi ver a Alix da Mata no meio desse pessoal assinando, que vai dar a Gleisi Hoffmann. Pois a gente entrevistou um desespero, o presidente do PT, ela tem que seguir as amarguras do próprio partido, seguir em frente na filosofia, nas determinações partidárias. E também ela, com moral nenhuma para nada, o que ela falar não vale a pena, porque é acusada também de corrupção e tudo mais. Às vezes, mas a Lídice, que sempre levamos a sério, eu não tenho Lídice quando ela foi candidata a prefeita. Sim. Para as sacanagens que faziam com ela. Eu me lembro que na época eu era editor do Bahia Hoje, que não existe mais, e defendia a Lídice, defendia lá nas conversas, que eu achava que Lídice somente uma mulher séria, uma mulher de esquerda, uma esquerda mais intelectualizada, mais pé no chão. Mas a partir do momento que ela assina um libelo em defesa do governo de Maduro, aí sabendo que Maduro está fazendo horrores, Maduro quer realmente efetivar a ditadura que ele preconiza, né, mas que não revela, mandando matar, atirar, invadir, inventar, destruindo a oposição, destruindo os meios de imprensa, prendendo jornalistas, matando gente. É a ditadura, né, Johnny? Para não mudar o seu poder que ele tanto defende, e ela e assina um documento que dá apoio e que considera o chavismo de Maduro algo acima do bem e do mal, porque é uma coisa, né? Uma posição necrosada. Que posição é essa que a gente não sabe? Defender o quê? Não é defender a democracia? É defender o quê? Sabe? Então, verdade. É uma coisa absurda. Então, para mim, foi chocante o fato dela ter defendido o Nicolás Maduro a partir do momento que a gente vê que o homem, ele é um ditador nato, né? E que não quer perder os seus privilégios. E ainda entra o PT, PCdoB e PDT também, né? E ainda está ali, não só assinaram, não. Eles intensificaram o discurso em defesa do regime chavista de Maduro. E o país vivendo uma escalada de violência política como não se via há milênios.
Entendeu? Ou seja, a gente tem que estar preocupado, né, Júlio? E subscrevendo em Manágua a chamada Resolução Final do 23º Encontro do Fórum de São Paulo. Esse Fórum de São Paulo, César, é uma organização que reúne diversos partidos de esquerda da América Latina e do Caribe. Tá? E o que acontece? Eles estão defendendo essa nova Constituição que amplia os poderes de Maduro. Tá? Eles exaltam o triunfo das forças revolucionárias na Venezuela. E ainda diz que a Revolução Bolivariana é que é algo de ataque do imperialismo de seus lacaios. Meu amigo, o que a gente vê é uma justiça toda comprada, uma justiça que Maduro manda, uma justiça que só tem palavras contra a oposição, que manda prender. Quer dizer, é difícil é isso. A gente aceita que a senadora Gleisi Hoffmann, que é do PL e do PP, possa ter discurso de apoio à levedade, que fale que Maduro enfrenta violência pressiva da direita, pode dizer tudo isso. Agora, a realidade que a gente vê todos os dias não é essa não. A realidade é que a gente vê que os venezuelanos, o povão venezuelano, ele está invadindo aonde? Está invadindo o Brasil para poder comer e não sofrer represália. As pessoas politizadas, os jornalistas, estão vindo para o Brasil, invadindo as fronteiras para ficarem vendendo bugigangas para sobreviver. Um país que não tem sabão, não tem pão, não tem democracia, não tem justiça. Porra, ele vai se fazer uma coisa dessa. Eu acho que eu tenho certeza que ela assinou sem ler. Tenho certeza, ela assinou sem ler. Vamos entrevistar a Lídice. Vamos entrevistar a Lídice. Vamos entrevistar a Lídice e vamos ver se ela assinou sem ler mesmo, não é verdade? Eu até falei com ela essa semana. Espero que sim. Até falei com ela essa semana. Eu gosto muito de Lídice da Mata. Também votei nela quando ela foi candidata a prefeita de Salvador. Votei nela quando ela foi candidata a Senado. Sei todas as perseguições que ela sofreu pelo ex-senador ACM quando era governador do estado da Bahia. Então, eu também acho, né, que ela foi com a galera. Vamos ver o que é que dá para ver como é que fica. Jolie, muito obrigado aí pela sua participação, por essa leitura do momento que a gente está vivendo aqui no Brasil e na América Latina. Valeu, César. Um abraço. Valeu, meu caro Jolivaldo Freitas. Valeu, Jolie. Jolie que é parceiro nosso aí. Vamos fazer o seguinte, meu caro Edilton Luiz, vamos antecipar o break? O break teria que ser 8h30. Vamos antecipar agora e vamos ver se a gente consegue falar com o deputado Lúcio Vieira Lima, que é o deputado baiano que está presidindo a Comissão Especial de Reforma Política. Vamos falar com o Gordinho, vamos ver como é que está a situação do Brasil nessa empreitada reformista do presidente Michel Temer. A gente vai ali, presidente golpista Michel Temer, a gente vai ali e já volta.
Pois é, voltamos, são 20 horas e 30 minutos, eu estou com o deputado Lúcio Vieira Lima na ponta da linha, direto de Brasília. Muito boa noite, deputado, é um prazer ter você aqui mais uma vez no Bahia pra Frente. Eu que agradeço, Cezinha, ouvintes aí do Bahia pra Frente. Eu inclusive estava em falta com você diversas vezes, você já tinha marcado para dar uma entrevista aí, você sabe do nosso carinho, nossa amizade, mas infelizmente muitas vezes a agenda política, gente de Brasília, de visitas, etc., impede da gente, impediu de nós conversarmos. Mas vamos aproveitar hoje aí e tirar esse atrasado. Vamos sim, você sabe o quanto eu te admiro, o quanto eu gosto de você. Você que é o deputado mais votado da Bahia e o deputado mais querido, né, de todos os baianos. Isso daí é incontestável. Quem lhe acompanha nas redes sociais sabe o carinho de que o povo baiano tem por Vossa Excelência. Eu agradeço, isso aí fica por sua conta, né? Eu procuro exercer meu mandato e acho que o povo gosta que eu sou o que eu sou, né? Eu tenho como tese que a gente não é deputado, a gente está deputado. E a qualquer momento você pode deixar a política, você pode não ser reeleito, etc. E o que você tem que preservar justamente são as amizades. Então eu uso o meu mandato para fazer amigos e para trabalhar para os baianos, trabalhar pela Bahia e para o Brasil. E aí eu procuro sempre estar próximo do povo, quer seja através das redes sociais, quer seja em qualquer evento. Eu tenho toda a paciência do mundo, quem quiser tirar fotografia, quem quiser conversar, quer seja através do WhatsApp, certo? Então eu acho que essa é a obrigação. Um povo que já é tão sofrido, está tão castigado, então o mínimo que as pessoas públicas podem dar é carinho, é atenção, é conforto. Eu acho que com isso nós já estamos prestando um grande serviço. Deputado, deixa eu perguntar para você, a gente está conversando com o deputado Lúcio Vieira Lima, do PMDB aqui da Bahia, direto de Brasília. O senhor é presidente da Comissão Especial da Reforma Política. São 4 temas, né, que são tratados nessa comissão, e justamente nesse momento que o Brasil está passando. Primeiro, a cláusula de barreiras. Como é que está o andamento desse quesito na comissão, deputado? Olha, é chamada cláusula de barreiras e outros preferem chamar de cláusula de desempenho. Isso, na verdade, é um desejo da sociedade, porque a questão de grande número de partidos se mostrou como uma das causas dos problemas da nossa democracia, da política brasileira. Hoje você tem, se eu não me engano, 26 partidos que têm representantes na Câmara dos Deputados, pelo menos um deputado. E você tem aí cerca de 30 já partidos ou mais já organizados já para disputar a eleição, e eu creio que até a eleição chega ao número de 50 partidos que estejam aptos. Então o povo perdeu a identidade, você não sabe quais são as bandeiras deste ou daquele partido. Você termina votando nas pessoas, mas no entanto você tem fundo partidário, você tem tipo de televisão para os partidos, né? E você vê a mesmice de cada um, sem contar o desgaste que as legendas estão perante a sociedade. Então, qual a maneira de controlar esse grande número de partidos? Eu não creio que seja com a história de aumentar o número de assinaturas, criar dificuldade na sua formação. Ao contrário, hoje, por exemplo, precisa de assinatura de 500 mil assinaturas em tantos estados da federação. Eu liberava tudo isso, eu baixava para 100 mil, eu facilitaria muito a formação de novos partidos. O que nós temos que evitar é que partidos que não tenham desempenho funcionem. Por isso o nome de cláusula de desempenho. A gente costuma ver as eleições americanas, a gente pensa sempre que existem os democratas e os republicanos. Ora, tem mais de 100 ou 200 partidos nos Estados Unidos. Agora, os que têm acesso a fundo partidário, etc., as vantagens, como aqui tem tempo de televisão, como tem isso, né? O que tem é que tem desempenho. Então é isso que nós precisamos fazer. Se você faz uma cláusula de desempenho, ou seja, que para existir como partido, para ter acesso a fundo partidário,
para ter acesso pela televisão, tem que ter um percentual de votos em tantos estados da federação. Esses 30, 26 partidos que eu falei que tem assento, ou os 50 que já estão aptos, na hora que tiver eleição, vai se reduzir a 7, 8, 9 partidos, e a tendência é ir reduzindo até chegar a uns 5, 6 partidos, que é um número suficiente e que dá para englobar todas as correntes políticas. Você tem, vamos supor, você com 5 partidos, você estaria representado a extrema-direita, a direita, o centro, a esquerda e a extrema-esquerda. Não existe mais pensamento do que esse. Tanto é que nós estamos vendo isso como um fenômeno mundial, surgimento de partidos novos, justamente porque o grande número de partidos antigos não tem mais apelo perante a sociedade. Aí surge, na realidade de manifestação popular, surge o Podemos, no caso, não esse que o PPN está virando Podemos, mas, se eu não me engano, o Podemos que surgiu na França e tal, começam a surgir partidos e disputam a eleição e ganham a eleição. Então, esse fenômeno também começa a ocorrer no Brasil, né? E é importante que nós demos um freio, né? Através de aprovar a cláusula de barreiras ou cláusula de desempenho. Deixa eu perguntar para você também em relação ao sistema eleitoral brasileiro. Muitas pessoas têm falado sobre o sistema que o Brasil tem aplicado. Você acha que essa é a hora de mudar também esse sistema político que a gente está vivendo hoje, deputado? Olha, alguma coisa, com toda certeza, o sistema nosso exauriu. Não só o sistema eleitoral, mas a forma que a política é conduzida, certo? Então você tem, por exemplo, você não tem um presidente ou um governador, com tanto partido, o partido dele não constrói uma maioria. Então termina fazendo esses acordos que troca cargos, ou muitas vezes até dinheiro mesmo, como nós no mensalão, etc., e agora na Lava Jato, para comprar apoio, comprar voto na Câmara, comprar voto no Senado. Certo? Isso é fruto do sistema falido da política brasileira. Apenas eu quero registrar que isso não é apenas a política brasileira. A política no mundo todo está passando por um grande desgaste. Não pensem vocês que me ouvem que essa situação ocorre apenas no Brasil. Diversos países do mundo, você está tendo um questionamento, está tendo mudanças, justamente porque é um fenômeno mundial, certo? Então, o sistema eleitoral, hoje você tem, por exemplo, o voto hoje. O voto hoje é um voto proporcional. É um voto de lista, certo? Mas uma lista dita aberta. Os partidos fazem apresentam sua lista aberta, onde você tem a coligação partidária e você tem o quociente eleitoral a ser atingido. Então você termina fazendo coligações que visem, né, eleger, beneficiar este ou aquele partido, né? Então tem partidos que fazem uma chapa, filiando um bocado de candidatos para beneficiar, para chegar ao quociente e eleger um. Então termina sendo uma coisa que não fica a população bem representada. Além do mais, você tem, por exemplo, o fenômeno Tiririca, onde o Tiririca teve 1,5 milhão de votos, e com isso puxa, porque é o quociente eleitoral, puxa mais 5 ou 6, né, parlamentares que o povo nem sabe que era candidato, né? Foi votado ali por meia dúzia de pessoas, mas pelo voto é puxado. Então se quer um sistema mais representativo. O ideal, discutiu muito, seria um distrital misto, onde você teria metade dos parlamentares de cada estado eleitos pelos distritos, certo? E aí, no caso dos distritos, seria voto majoritário. Por exemplo, você faz aqui um distrito, vamos considerar Salvador como distrito. E teria, então, cada partido apresentaria um candidato, o mais votado seria eleito. E a outra metade pelo voto em lista, né? Ou seja, o partido apresentava uma lista de parlamentares definidos em convenção e ele faria a campanha por partido. Então, o PMDB faria a campanha para o 15 e por aí vai. E aí ocuparia a outra metade das vagas. Ou seja, cada eleitor teria direito a 2 votos, um na lista e outro
para o distrito ao qual ele pertence. Mas não é possível implementar agora, porque o próprio TSE, a própria Justiça Eleitoral, disse que ele não teria tempo hábil para dividir o país nos distritos até a eleição. Está fazendo primeiro, para você ter ideia, o recadastramento das zonas eleitorais. Nós temos zonas em São Paulo, por exemplo, que tem 400, 500 mil eleitores, e temos zonas que tem 3 mil, 4 mil, 5 mil. Né? Então eles estão fazendo esse recadastramento e para a próxima eleição, sim, tem condições de dividir em distritos. Aí surgiu, novamente com força, a questão do voto, o que chama de distritão, ou voto majoritário, que considera cada estado como um distrito, então por isso que é distritão, certo? E se elege os mais votados, ou seja, não vai ter aquela história de um deputado, um candidato que teve 60 mil votos não entrar e um que teve 25 mil entrar, porque a coligação que ele fazia parte, ou a legenda que ele fazia parte, deu para eleger mais um na sobra, etc. Né? E com isso, elege aqueles que efetivamente tiveram votos. Qual é a vantagem também que você tem no distritão? Você diminui os custos da campanha. Quando você vai eleger os mais votados, então os partidos não vão lançar aquela lista enorme de candidatos para que some 500 votos de um, 1000 votos de outro, e você atinja um quociente eleitoral. Para que vocês que estão me ouvindo entendam bem, na eleição passada, o quociente eleitoral foi 190 mil votos, ou seja, um partido elegia um deputado quando a soma de seus candidatos atingisse 190 mil votos. Se tivesse um partido 380 mil, certo? Elegeria 2. Aí entraria na lista do partido ver os 2 mais votados. Agora, para você ter ideia da dificuldade, aqui na Bahia, apenas eu, que tive 222 mil votos, foi o parlamentar que se elegeu com votos próprios. Ou seja, eu fui o único parlamentar que atingiu o quociente, não precisando de votos de outros parlamentares. O segundo lugar teve 165 mil. Teve que pegar, então, 25 mil de outro candidato para juntar para que ele se elegesse. Então aí se termina fazendo eleição cara, porque você tem que lançar muitos deputados para ter esse somatório de votos. Se você elege o mais votado, você vai lançar 2, 3 candidatos, que são aqueles que têm viabilidade. Aí o recurso que vem dá para fazer uma campanha. E porque teve também aquela história do voto ilícito que foi bombardeado pela imprensa, onde dizia que era para esconder candidatos que tivessem não tivessem uma boa imagem, o que é um equívoco, como se nós parlamentares estivéssemos inventando o voto ilícito. O voto ilícito é um voto, Zé, que ocorre em 70% dos países democráticos, não é invenção, não é uma invenção nossa, não tem nenhum sistema criado por nenhum país. Todos pegam o sistema de um, de outro, e vai ali, ou copia, ou vai fazendo as adaptações. Então, o que eu posso lhe garantir é que hoje na Câmara, qual é a expectativa? Ou se aprova o distritão, né, ou então faz o sistema atual, retirando coligação e criando a cláusula de barreiras ou cláusula de desempenho. E nesses 2 destinos é que vai ter a decisão. Deixa eu te perguntar outra coisa também, Lúcio. Em relação ao financiamento de... É que eu estou tentando ser mais explicativo, certo? Não, tá ótimo. Para que o povo perfeito. Entenda que muitas coisas não se é da política, termina não entendendo bem. E não, você pode interromper e perguntar. Você está perfeito. Eu estou deixando você falar justamente porque a sua explanação está tirando a minha dúvida e a dúvida dos nossos ouvintes. Deixa eu falar com você em relação ao financiamento de campanha. Eu estava ouvindo hoje pela manhã as pessoas falando muito, inclusive colegas meus jornalistas, a respeito do financiamento de campanha. Você poderia me falar, Lúcio, se realmente vai aumentar a verba pública para financiar as campanhas, já que as empresas, né, o CNPJ, não vão poder mais financiar, só vai ser agora pessoa física? Como é que vai ficar esse lance do financiamento nas próximas eleições? Olha, ninguém discute que você precisa ter dinheiro para fazer as campanhas, ou seja, democracia não é uma coisa que não tenha custo. E por mais que se imagine, esse custo é um investimento que se faz.
né? Se o povo acha que é ruim a democracia, é porque não viveu no tempo da ditadura. Quem viveu a ditadura, ou que lê, ou que estuda, etc., sabe que é um horror, né? Você imagina o que é o filho seu se sequestrado pelo aparelho do Estado e você não tem notícia, não tem a quem recorrer, não tem nada para se fazer, né? Hoje você tem ainda milhares e milhares de mães que choram a perda de um filho e nem o corpo teve para enterrar em função do regime ditatorial. Não estou aqui no Brasil, mas isso ocorre na Argentina, em todos os países onde ocorreram, onde a justiça é feita pelas mãos dos ditadores sem nenhum tipo de respeito às leis, né? Então, você tem que ter um custo. Aí vamos lá. Você tinha o financiamento de pessoa jurídica, certo? Que eram as empresas. Se atribui a Lava Jato a esse financiamento, como se você tivesse o toma lá da cá, contrapartida, ou seja, como se a empresa, ao contribuir, ela estaria ali comprando o parlamentar, que se obrigaria a prestar favores a ela em troca disso, né? O que eu discordo pode ocorrer pontualmente, mas não pode ser generalizado. Eu acho que uma empresa, quando ela se coloca para ajudar um parlamentar, um candidato, é porque imagina que esse candidato vai defender propostas semelhantes a elas, ou seja, o empresariado quer alguém que defenda propostas liberais. Não vai defender, que defenda a bandeira, por exemplo, da privatização. E não agora, como é que tem empresários, Lúcio, por exemplo, que colocam dinheiro na campanha do PT, na campanha do PSDB, na campanha do PSOL? Como é que pode o mesmo empresário, a mesma empresa, colocar dinheiro, verba dele, né, o lucro dele, em campanhas com filosofias diferentes? Esse é um desvio que tem, porque o que é que ocorre aqui? Justamente porque criminalizou de tal forma que você não tem, até mesmo uma rádio, um veículo de comunicação, você não vê o que é normal. É normal um veículo de comunicação assumir: o meu candidato a presidente é este, fazer editorial, etc. Aqui você tem esse tipo de patrulhamento. Então, se uma empresa ela tropa um candidato, o outro vai dizer: se eu ganhar, eu vou perseguir. Não vai ter. Então ela termina doando para todos os candidatos, certo? Além do mais, quando se fala, por exemplo, em caixa 2, essa história, se a empresa doa mais para um candidato, menos para outro, o outro termina correndo atrás e dizendo: ó, você doou menos para mim. Então, aí começou essa história de você escamotear eventuais ajudas. É o que se comenta, é o que se vê aí nessa apuração, né? Porque deveria ser legalizado, né? Inclusive tem projetos para legalizar o lobby, onde as empresas vão lá e fazem o seu trabalho, porque o que nós temos que entender, Cezinha, é que tudo é decidido lá no Congresso Nacional. Qualquer votação vai ter gente satisfeita e gente insatisfeita. O que não pode é você ligar a votação de um parlamentar a que ele tenha este ou aquele interesse, né? E aí ficou criminalizado. Hoje não tem mais condições de você ter o financiamento de empresas, né? Então, aí vamos lá, e o dinheiro vem da onde? Aí você diz, eu vejo muitos eleitores falar: por que esse bando de ladrão não gasta o dinheiro dele mesmo? Para que pegar dinheiro do povo? Ele tem que meter a mão no bolso e gastar o seu dinheiro. Aí quando vai se propor que o candidato possa gastar o seu dinheiro, aí começa: mas se o candidato puder gastar dinheiro, só vai se eleger os ricos. Os candidatos pobres, os candidatos de movimentos sociais, etc., não tem dinheiro, vai ficar desigual as eleições. Então aí elimina-se ou coloca-se um teto no dinheiro vindo dos candidatos, né? Então veja que já tirou pessoa jurídica, já tirou o próprio candidato, né? Aí vai se colocar pessoa física. Vai para o mesmo jeito, coloca a pessoa física. Primeiro, o país não tem tradição como tem Estados Unidos, onde um candidato chega a arrecadar 200 milhões de dólares, fruto de doações individuais de $1, $10, $15, via internet, via isso, via aquilo. Aqui não tem. Aqui muitas vezes, na verdade, você vai
para o interior, para qualquer canto, o eleitor termina, em vez de fazer a doação, vê na política a oportunidade de conseguir que seja liquidado uma conta de luz, uma conta de água, tem tudo isso é desvio que existe, né? Então aí já não serve, já não dá para fazer um financiamento privado de pessoa física, porque não tem volume para isso. Aí você pergunta, todo mundo critica. Não pode, por que colocar dinheiro público se você tem que investir em educação, em saúde, etc, né? Então, não coloca dinheiro público. Não pode da empresa. Então eu digo, não pode do candidato. Qual é a solução? Porque o problema é que criticar é muito fácil, né? Analisar é muito fácil. Agora, apresentar a solução é que ninguém apresenta. Aí que é a dificuldade. Então, hoje ia falar Gedel, rapaz. Mandar um abraço pro Maria, meu irmão querido, né? Mandar um abraço para ele, um amigo, né, bicho? Eu não tenho como falar de você, de Gedel, né, de Afrizinho, sem chamar de amigo, porque são pessoas que sempre me trataram muito bem, tiveram muito respeito comigo como profissional, sempre me atenderam muito bem. Então eu queria aproveitar e mandar um abraço também pro ex-ministro Gedel Vieira Lima, né, pra Fris, pra toda a galera, Vieira Lima. Deixa eu falar com você aqui uma coisa, Lúcio. Como é que ele tá? Tá bem? Quem, Gedel? Gedel tá tranquilo? Tá tranquilo, tá bem, tá enfrentando os problemas com galhardia, não tem com cabeça. Exatamente. Certo? É isso que tem que fazer, se dedicar com os advogados, a sua defesa, certo? Ele que tem grande serviço na estado da Bahia, certo? E ele continua sendo meu irmão querido, meu irmão amado, lógico, grande político, inteligentíssimo, grande amigo, não deixa o companheiro para trás, né? Mas ele vai ter que se defender das acusações dos ditos delatores que mentem, eu digo sempre, que eu nunca vi. As duas coisas que têm as maiores memórias desse mundo são elefante e delator. Certo? Elefante, doutor Eck tem um ditado, memória de elefante, certo? E o delator que lembra da cueca que ele foi encontrar com a pessoa 10 anos atrás, se a cueca era rosa, se a cueca é isso, e não prova nada. E já começou agora as delações a caírem. Foi assim com o de Sérgio Machado, que delatou Sarney, Renan, Jucá, como tivesse obstruindo a justiça, e terminou depois que a Polícia Federal apurou, viu que não tinha obstrução de justiça nenhuma. Então, o que está havendo também, eu não estou dizendo que não tenha casos, que não tenha situações que, se for devidamente comprovados, você tem que punir, né? Agora, o que as delações são, a lei da delação é para que você possa ajudar a produzir as provas. O que está ocorrendo é que a delação é uma prova. Então, amanhã, uma brincadeira, por exemplo, alguém manda mensagem para sua mulher. Eu vi o Cezinha namorando com nem você botar minha mulher de novo no meio. Você adora botar minha mulher no meio da conversa. Eu já tava com medo já. É uma querida, ela parece, vocês dois parecem irmãos, são os dois pequenininhos, é verdade, todos dois bonitos, todos dois simpáticos, certo? Parece dois. E ela gosta muito de você também, Luciano. Exatamente. Então, quando eu digo assim, é para entender, é para ser explicativo com o povo. Ou então alguém chega para ela e fala: eu vi Cezinha se agarrando lá de boca verbal, faz uma delação sua. O que é que tem que fazer? Para ela acreditar, ela tem que receber a prova disso, certo? Ela não pode pedir o divórcio de você simplesmente porque uma despeitada, alguém que chegou, brigou com o marido e diz: quem estava lá foi Cezinha se agarrando, jogar culpa para se salvar a pele, que é o que nós vemos aí. Então, quando eu cito esse exemplo do dia a dia, é para que a pessoa possa identificar. E, logicamente, você tem a justiça, e os juízes, eles têm cargo vitalício e recebem um bom salário. Para quê? Para não sofrer a influência da opinião pública, certo? Quem tem que se preocupar com a opinião pública sou eu. Por que eu? Porque ele disputa eleição de 4 em 4 anos. Então, mas os juízes não. O juiz tem que votar, tem que dar o seu parecer, inocentar ou condenar, de acordo com sua consciência. E não porque a TV Globo vai dizer que ele se vendeu, ou que ele tem outro interesse, ou que ele foi pressionado. O juiz não tem que imaginar que, se ele soltar alguém que a opinião pública ache que seja culpado,
e ele não vai ter uma promoção para um tribunal superior, etc. Isso que nós temos de acatar. Nós não podemos esquecer, certo, que Jesus Cristo, o primeiro, talvez, juiz que foi ouvir a opinião pública e tomar uma decisão foi Pôncio Pilatos. Você tinha lá Jesus Cristo entre dois ladrões, Barrabás e outro. Na hora que foi cá, a população começou a dizer para soltar os dois ladrões. Barrabás lavou as mãos, certo? E deixou a decisão com a opinião pública. Cristo foi crucificado, certo? Né? Em nome dessa decisão. E os dois ladrões foram poupados, certo? Então, se o juiz tivesse decidido pela consciência dele, pelos fatos que nós vemos na Bíblia, com toda certeza, Jesus Cristo não teria sido crucificado, e quem teria sido condenado foram os dois ladrões, que terminou Cristo, o condenado, absolvendo os dois e convidando para sentar ao seu lado no reino do céu. Então é isso que nós temos que ter cuidado. Nós não podemos prejulgar, nós não podemos dizer que esse é culpado, aquele é inocente. Temos que ter paciência, não adianta sair e acabar com essa polarização também, né, Lúcio? Essa polarização do bem contra o mal, essa coisa chata, as pessoas ficarem agredindo você na rua. Todo mundo é gente do mesmo material. Quem comete um erro não quer dizer que deixou de ser um bom pai, de ser um bom filho, um bom marido, etc. Então agora eu acho graça, eu acho bonitinho. Quando você vê um político, aí o pessoal fica dizendo, né? Vamos vaiar, vamos comprar no aeroporto, vamos jogar isso, jogar ovo, jogar aquilo. Na hora que foi com a Miriam Leitão e com o Alexandre Garcia, que tomaram... Aí o pau comeu, né? Aí é um absurdo. A imprensa livre, a própria imprensa que fica divulgando, e muitas delas pedindo que tomem posição, que agridam os parlamentares ou o que seja. Certo, né? Você veja aí, agora mesmo ontem saiu a notícia que os procuradores fizeram um aumento de 16%. Quase 17%. 17%, exatamente. 7%. E que diz que tinha 3 anos que não tinha aumento. Ora, o deputado, ele só tem aumento de 4 em 4 anos. A cada legislatura nova. Certo? E outras categorias também. E aí, quando vou fazer reportagem da crise, disse que o presidente Michel Temer, o país está nessa condição porque ele errou a dar aumento às corporações. Então, você é muito... Eu sei que você é muito ligado ao presidente Michel Temer. Inclusive, eu já tive a oportunidade... Conheci o presidente Michel Temer através de vocês aqui em Salvador. Vocês são ligados aí, tanto você quanto o Gedel. Como é que está a situação do presidente Michel Temer? Você que tem convivido com ele. Eu costumo separar as coisas. O que é que ocorre? O presidente Michel Temer, ele recebeu um país totalmente destroçado, certo? Por causa de políticas populistas que fazia de programas sociais programas eleitoreiros. Né? E com isso o país quebrou. É como o mesmo caso da Venezuela. A diferença é que a Venezuela era só o petróleo e o Brasil foi as commodities. Foi as commodities agrícolas, commodities minerais, etc. Que estavam com preço elevado e se exportando muito. Em vez de pegar esse recurso, né, e investir em infraestrutura e outra coisa, começou a se distribuir dinheiro. Como assim? Vamos fazer o FIES. Aí surge faculdade, um bocado de coisa, financia, aí chega a hora, não tem como pagar, nas faculdades, alunos... E se cortar a gordura do governo, Lúcio, por exemplo, se diminuir a gasolina dos jatinhos que os ministros usam, se diminuir todos aqueles penduricalhos, as perfumarias, tudo bem que, digamos, seja R$1 bilhão, mas não já ajudava o país na situação que ele está? Veja bem, eu acho que a ajuda maior disso é a ajuda do exemplo, é a ajuda simbólica, certo, né? Em termos de você mostrar o rigor, certo, né? Mostrar que o país que está fazendo o dever de casa. Porque ninguém pode, é a mesma coisa de um pai educar o filho. Você não pode pedir ao filho que nunca fume se você está com cigarro na boca. Exatamente, você se educa com exemplo. Exatamente, você não pode dizer que é um cigarro só e tal, não importa. Então, se o governo fizesse o seu dever de casa, não seria a economia que iria tirar o Brasil da crise.
eu acho que não daria para nada. Mas você sinalizaria para a população, porque, e que isso que está se cortando na própria pele, está se deixando privilégio, etc. Né? A discordância que eu tenho é que quando se fala em privilégio, fala sempre na classe política. Quando não é isso, o privilégio ocorre naquela casa nós temos ali, luta de corporações, cada hora briga por uma coisa, cada hora quer arrancar um nada. Farinha pouca, meu primeiro, né? Exatamente. Agora, como político é o que dá ibope, o político, principalmente o legislativo, todo mundo tem acesso. Se você veja que vai qualquer votação, diz, não, tem que abrir as galerias, que é a casa do povo. Mas, no entanto, se você tiver um julgamento importante lá, não deixa a pessoa entrar no Supremo, etc., e em outros cantos também, certo, né? Você, para ter acesso à Câmara, você entra, tem até acampamento, entra índio da flechada, vocês acompanharam, certo? Mas se eu chegar lá para lhe ver, na moral, né? Se eu chegar para te visitar, eu entro lá na moral, né? Na moral, enquanto você se apresenta lá, você encontra tudo que é deputado andando, você pode chegar e passar, dar uma capa num, passar a mão no outro, não tem nada, pô. É isso aí. Ninguém é preso, ninguém é isso. E em outros parlamentos, não tem essa facilidade. E aí eu digo, mas é a casa do povo. Casa do povo, para mim, é todo prédio, é todo local que o povo sustenta através dos seus impostos. Para mim não tem diferença nenhuma. A Casa do Povo, para mim, é o Palácio do Planalto. A Casa do Povo, para mim, a Casa do Ministério Público. A Casa do Povo, para mim, é o Tribunal Superior Eleitoral. A Casa do Povo, para mim, é o Tribunal Superior Federal. A Casa do Povo, para mim, é o Senado, é a Câmara, qualquer autarquia, qualquer prédio público. Qual é a diferença de dizer que é a Casa do Povo e não é o outro que é pago também pelos mesmos impostos? Pois é. Então, o Poder Legislativo, ele sofre pela sua abertura, pelo seu acesso fácil. Então ele é muito democrático. Você tem, por exemplo, as contas do Poder Legislativo. Você aperta o dedo no computador e tem acesso a tudo, sabe os gastos todos. Vá ver em outros poderes se tem isso. Pois é. Lúcio, eu queria lhe agradecer. A gente está com um assunto acumulado e meu tempo já acabou. Deixa eu te falar. Primeiro eu queria lhe agradecer pela sua atenção comigo, por ter me atendido, por ter respondido tudo com transparência, tranquilidade. Eu sou do princípio que eu posso não acreditar em nada do que você está falando, mas eu vou respeitar até o final. E nossos ouvintes aqui, eles são muito respeitosos também. Agradeço também as perguntas que chegaram, né? Foram muitas perguntas, a gente bateu pico de audiência aqui com sua entrevista. Queria lhe convidar, quando você estiver aqui em Salvador, para você vir aqui pessoalmente, para a gente bater 1 hora de papo aqui, para você falar sobre o que está acontecendo com o país, esse aumento de impostos, sobre a reforma política. E lhe dizer, velho, que eu só tenho a lhe agradecer por tudo. Segunda ou terça-feira eu devo estar aqui antes de voltar para Brasília. Eu tenho falta realmente com você. Eu não sou aquele parlamentar que manda assessor dizer a pauta, que pergunta pode fazer ou não fazer. Para mim você pode abrir microfone à vontade. Quem fizer pergunta desaforada, apenas me perdoe, receberá também uma resposta desaforada. E quem conhece sabe que é assim, o jogo é esse. Quem for delicado, receberá uma pergunta delicado, mas sempre respeitosamente. Eu respondo a todos. Entro nas minhas redes sociais, quando sigam outros que estão presentes, eu simplesmente bloqueio. Dou um tchau, querido, tchau, querida. Ele acompanha e sei que é verdade. Agora, o resto eu vou para o debate, franco, aberto, entendeu? Não tem problema nenhum. Pode perguntar o que quiserem, até porque o meu público é isso, não tem diferença. E não me constrange com nada. Como é que tá o cachorrinho? O cachorrinho já está lhe respeitando em casa? O Carreirinha hoje saiu na entrevista que eu dei, saiu a foto que ele pulou no meu quarto, no colo, já está até na imprensa, está todo mundo falando do Carreirinha, que tem aí o Instagram, que é o Carreirinha Kaká, certo, né? E está fazendo um bom sucesso, que realmente... Ele está lhe respeitando já, finalmente? A minha ele respeita, não respeita muito minha mãe, morde minha mãe toda, etc. Mas a minha eu falo com firmeza, certo? E com carinho. Com firmeza e carinho você tem controle de qualquer situação. Mas ele é lindo, depois de velho eu não imaginei quando eu voltar a me apaixonar. Aí foi de 54 anos de idade, eu não sei se é porque os filhos cresceram, a gente chama hoje os filhos
para deitar com a gente, não querem deitar, pedem para coçar as costas, não querem coçar, só querem ficar no computador, no WhatsApp. Então talvez seja isso que me deixou assim muito carente. E eu peguei esse cachorrinho para minha mãe, o tal do Lulu, da Palmeirana, um branco, que ela botou o nome de Carreirinha, porque meu pai, que faleceu tem um ano e pouco, tinha um cachorro, um pisca, era Carreirinha. E eu estou apaixonado por esse cachorro. Estou pensando até adquirir uma fêmeazinha. Lucinho, obrigado, velho, pela sua disponibilidade, obrigado pela sua amizade. E quando você estiver aqui em Salvador, eu agora estou lhe devendo uma visita. Eu vou lá lhe ver, lhe dar um abraço. Sei que é época já de campanha, que você está correndo, mas se você precisar aqui do Bahia para frente, a gente está à sua disposição. Pronto, muito obrigado, um abraço a seus ouvintes. Eu sei que são milhares de ouvintes, audiência enorme. Você parece gerente de banco. Gerente de banco vai para outra agência, carrega seus clientes. Você tem audiência sua, que não é da rádio. Você sai de uma emissora, vai para outra, carrega aquela multidão atrás de você, que são os ouvintes de César. Então, um abraço a todos, um beijo, e estou à disposição. Me chama, e sempre assim, na segunda-feira, estou aqui sempre, ou na sexta-feira, eu terei o maior prazer em falar 1, 2 horas, o tempo for necessário, respondendo a todas as perguntas. O que não dá para responder, se me entregarem, eu respondo via Zap, respondo via e-mail. O que não pode ficar é sem resposta os ouvintes de vocês. Um grande abraço, um beijo no coração de todos e que continuemos trabalhando para tirar o Brasil dessa crise e que gere os empregos que a população tanto precisa. Que a verdadeira reforma social é gerar emprego para que as pessoas possam sustentar seus filhos com o suor do seu trabalho, dando dignidade e cidadania ao povo brasileiro. Valeu, Lúcio, obrigado. A gente conversou aqui com o deputado Lúcio Vieira Lima, baiano, do PMDB, uma conversa franca, aberta. A pauta foi sobre a reforma política, né? Então eu só tenho a agradecer esse deputado aí que sempre me atendeu muito bem, tanto ele quanto o irmão dele, Gedel Vieira Lima. Meu cara Dilton Luiz, não há mais tempo para nada, né? Um abraço, César, uma boa noite, não há mais tempo para mais nada. Amanhã nos encontraremos de novo. Amanhã a gente volta aqui com o Pinga Fogo, com o Vinícius Jacob. Meu cara Dilton, eu ia botar um rock and rollzinho para você, mas não vai dar mais, viu? Um abraço, amanhã a gente volta. Obrigado a todos os nossos ouvintes. Fiquem com agora o Baiana Online. Eu vou ficando por aqui e agradecendo a todos vocês mais uma vez. Valeu, Adilton. Um beijo no coração. Fui! César Marques.